Ei, pessoal, hoje são 25 de março de 2026. Eu espero ser feliz aqui na minha explicação sobre Petrobras, meu conhecimento dentro do que eu tenho e no que eu acredito que é o melhor para a Petrobras e para todos vocês, porque somos brasileiros e a Petrobras é nossa. Vocês já repararam como que a Petrobras, o óleo, petróleo, é um assunto que afeta todos nós, todas as pessoas que se propõem a pensarem, criarem, elaborar mensagens, terem alguma ideia, sempre estão ligados ao óleo. Não é? Inclusive, no meu modo de entender, ao longo da minha vida, tudo que eu já pude ler, estudar e convivi com petróleo, eu não entendo que o petróleo, no meu ponto de vista, o petróleo não é uma commodity como qualquer outra. Ferro, alumínio, aço, arroz, feijão, couro, o que vocês mencionarem. Na minha opinião, é diferente. Ela é uma commodity, mas ela é estratégica, certo? O que eu quero dizer com estratégica? Ela é uma estrutura, certo? Ela possui uma estratégia dentro de uma estrutura, para cima, para baixo, que é sempre regida por problemas de geopolítica. É isso que eu entendo da Petrobras. É muito diferente de qualquer outra commodity. Qualquer outra commodity que vocês citarem, elas são recicláveis, por exemplo, são recicláveis. Elas são consumidas e desaparecem. Elas, na verdade, após ser consumidas, elas viram poluição no ar, né? Gás carbônico. Então, são commodities que desaparecem após elas terem um ciclo de industrialização, plantio, e terminando na mesa, ou terminando em algum projeto de construção civil, seja da forma que for, ou dentro de uma fábrica, mas elas são perecíveis, elas vão desaparecer. É diferente da, do petróleo, não é? Porque o petróleo a gente não fabrica, o petróleo a gente apenas é, industrializa ele, refina ele, certo? Ele tem esse processo, né, dentro de uma petroquímica, certo? Então, é um produto que você tira do solo, ele já está pronto, ele é o petróleo. Ninguém fabrica petróleo, concorda? Os outros a gente fabrica. Eu planto um arroz, ele vira um arroz. Então, eu praticamente estou fabricando um arroz. É muito diferente, do meu ponto de vista, você fazer um manage de qualquer outra commodity para chegar pronta, para entrega ou para venda, para o consumo, do que você partir para prospecção de um petróleo. Já começa por aí, ó. Você não sabe se você vai encontrar, não é mesmo? Igual agora nós estamos lá nas águas equatoriais, não é? Na divisa lá com a Guiana, e tentando de todas as formas, e eu espero que seja com sucesso, nós descobrimos se realmente tem o petróleo ali. Né? E meu ponto de vista, a probabilidade é muito grande, porque do outro lado da cerca, né, nas águas equatoriais da Guiana, as petroleiras americanas já estão ali por mais de 10 anos e já estão tirando muito petróleo. A previsão, por exemplo, do grupo que está lá, que inclui agora a Exxon, né? Ela, estavam com a previsão de 90 bilhões. Foi o último lastro que eles fizeram, não é? Foi a última análise que eles fizeram. Eu falei Exxon, desculpa, é Chevron, que entrou de último agora. Inclusive lutou para entrar como membro e não conseguiu, teve que comprar uma outra petroleira menor que já estava para participar no complexo que já está lá, que estava sendo gerenciado pela Exxon. Mas agora tem a Chevron também como membro. Mas vejam vocês, e do lado de cada cerca somos nós.
com a Petrobras, certo? Eu digo nós, porque você que está me ouvindo, você também é dono da Petrobras, certo? Então, todos nós no Brasil somos donos. Apesar que na hora dos lucros, não é? Vai só para os acionistas direto e para o governo também, certo? Mas 99,999% da população brasileira não vê nada. Eu posso fazer um vídeo sobre o pensamento que eu tenho sobre isso, certo? Que eu acho que a nossa Petrobras tinha que ser muito mais dividida para o povo brasileiro, certo? Porque é uma coisa tirada no chão. É igual o caso da Companhia Vale do Rio Doce, que extrai o minério, né? Paga seus royalties e investe, mas eu acho que o brasileiro tinha direito àquilo ali, certo? Também é uma outra história e para outro, talvez para outro vídeo. Se eu tiver oportunidade aqui, meu tempo é muito curto. Mas pelo Brasil eu faço. Vejo vocês agora, eu vou falar especificamente então da Petrobras. Desculpe esse agendamento todo de conversa aqui, mas é porque às vezes a gente tem que falar, dar uma voltinha para cá e outra para lá para ficar um pouco mais entendido, né? Faz parte. Vejam vocês. Vamos pegar as pessoas que discutem sobre a Petrobras. Vamos pegar a parte do governo atual, a parte da oposição e a parte de um monte de outros partidos que existem dentro do governo, só batem caneta e não faz nada, só levando seu dinheiro, certo? E cada deputado daquele ganha 130 mil, era isso, uns meses atrás, para gerenciar o gabinete dele. Né? Então, meu rapaz, é muita coisa de errado no Brasil, viu? Mas vejam vocês, no meu entendimento, existe um grupo muito grande, uma opinião muito grande no Brasil hoje, que a Petrobras deve ser privatizada, certo? Qual o meu voto para isso? Zero. Não acho de maneira alguma que a Petrobras deveria ser privatizada. O meu voto é zero. Com que pilar que o senhor está conversando isso? Vocês podem pensar assim, fazer essa pergunta. O senhor, com que base que o senhor fala isso? Privatização zero? Se a gente fica sabendo, o público está me cobrando, a gente fica sabendo que dentro da Petrobras tem muito cabide de emprego, os dividendos que o governo recebe, ele nunca informa nada, para onde que vai esse dinheiro, e se pensar em governo, tudo lá é cheio de orçamento secreto, é cheio de deputado ficando milionário, ou seja, a corrupção é generalizada no governo, a corrupção virou dinâmica. Como é que nós podemos acreditar que uma empresa estatal vai ser correta existir estatal? Olha, tiro o chapéu para vocês que estão fazendo essa pergunta. Vocês estão muito, 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 muito corretos. Essa pergunta eu mesmo fazia, mas isso muito lá atrás da minha vida, muito, décadas e décadas atrás da minha vida. Hoje eu tenho 67 e hoje eu tenho um modo de ver as coisas de uma forma diferente, mais construtiva, mais profunda, certo? E o meu entendimento é o seguinte: tudo que vocês falaram sobre a Casa Brasília, que na minha opinião, veja a minha opinião, aquilo lá é uma casa de negócios, não é uma casa que trabalha para você e para mim, que somos brasileiros. Aquilo lá trabalha para eles. Lobbies, não é? Emendas, tudo aquilo ali é uma sopa só, é um saco furado de corrupção. Agora, por isso que eu tiro o chapéu, vocês estão certos de cobrar. Uma empresa que pertence a esse grupo, Casa Brasília, como é que pode funcionar com transparência? Mas vejam vocês, é exatamente lá que está a chave do sucesso. Não naquela corrupção dinâmica, generalizada. Mas a culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é de você. Porque se aquele pessoal lá apronta, né? Vejam vocês como é que um político lá dá a cara mesmo para poder tomar tapa, sai rindo na mídia, mostrando as canjicas brancas, não é? Porque ele sabe que no outro dia não dá em nada. Então, esse descaso
que o povo brasileiro tem com essa corrupção generalizada é que faz as coisas andarem errado dentro da Petrobras. Compreenderam? Porque se um grupo, porque vejam vocês o perigo de privatizar a Petrobras. Nós temos, eu vou falar sobre o perigo. Nós temos primeiro que entender que aquilo lá está funcionando, né? Aquele engenho lá está funcionando mesmo, está moendo corrupção, 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 e vai dando certo, mas é por causa do descaso nosso. Agora vejam vocês o perigo de nós privatizarmos a empresa. Na minha opinião, é muito mais perigoso, certo? Não que eu queira que aquela corrupção continue, de maneira alguma. Eu tenho que tomar providência, vocês têm que tomar providência para nós acabarmos com aquilo, com aquela corrupção. Por quê, gente? Vejam vocês. Essa mão que eu travei aqui, o perigo de privatizar a Petrobras. Olha, a Petrobras existe porque, como eu falei, ela é uma estrutura. Para mim, ela não é nenhuma commodity, ela é uma estrutura, certo? Então, a Petrobras tem um óleo, vai ser vendido. Tem um óleo que está meio poluído, vai ser vendido. Do jeito que ele vier, ele vai ser vendido, certo? No momento, do jeito que a Petrobras está, a Petrobras não é uma empresa, como, por exemplo, a marca de cerveja, a marca de uma camiseta, de roupas, né? Uma marca de utensílios doméstico, que precisam de propagandas e propagandas e propagandas e pontos de distribuição corretos e uma distribuição correta, não é? Seja nacional ou internacional, para colocar os produtos, certo? Porque o produto, de qualquer forma, ele é vendido. Inclusive, eu fiquei assim, decepcionado, eu fiquei muito chateado, uma questão de décadas para trás aí, a Petrobras fazendo propaganda em time brasileiro. Eu falei, gente, isso é jogando dinheiro fora. Tem corrupção por trás disso aí, ué. O que gerenciou verba para isso. Qual brasileiro que não. Porque um brasileiro vai ver aquela camisa daquele time, o brasileiro precisa saber que existe Petrobras. Não, Petrobras é como se é como se fosse a nossa bandeira verde e amarelo. É um produto, como eu falei, ele não é uma commodity que a gente cria ela, a gente desenvolve ela, como arroz e feijão, um ferro que você industrializa com gusa e carbono e você vai fazer um ferro, o aço. Não, a Petrobras é um produto pronto no chão. A gente tira, beneficia ele nas petroquímicas e é isso. Ele é achado. É igual minério de ferro, ele é encontrado. Entendeu? Então, o problema, desculpe que às vezes eu falo muitas coisas antes de chegar no ponto, mas vejam vocês, o problema da gente privatizar chama-se Wall Street. Não é a B3 do Brasil, não. Porque a B3 como é, os próprios membros que trabalham na B3 no Brasil gostam de falar que aquilo ali é um foco de papel pré-fixado, pós-fixado, título do governo. Pois é, que incapacidade de criar, fazer a Bovespa ser uma senhora, é, um senhor mercado financeiro, né? Pois vão lá exatamente para o lugar que ninguém sabe para onde que olha, vai pôr em papel o dinheiro em papéis de governo, dando suporte para o hot money, que sai dos Estados Unidos, entra no Brasil numa segunda e sai na sexta-feira, só para dar uma vassourada boa nos juros, né, do Brasil ou no dólar, e retornam com o bolso cheio. E lá, os capacitados lá, parece que só fica batendo caneta, ainda tem coragem de falar isso em público. Eles deveriam estar chorando, porque nós temos um mercado fantástico de terceira linha, um mercado fantástico de segunda linha, para não precisar de falar nas blue chips. E nada anda na Bovespa. Desculpe, na B3. Correto, gente? Então vejam vocês. O problema é o Wall Street. Porque o Wall Street, se privatizar, é dali que vai vir quem vai comprar. Certo? Se entra, eu vou pegar, eu não vou pegar por mim, porque muita gente usa o vídeo da gente para fazer maldade, falar que a gente está falando uma coisa que a gente não está falando. Eu vou
Eu vou dizer que o investidor, vou dar por nomes do alfabeto. Se o investidor americano A, B, C, 3 investidores, no caso, 3 petroleiras, vierem e arremataram a Petrobras hoje, vai alegrar grande parte de todo o complexo de brasileiros, né, pensativos, da mídia, do mercado financeiro, que querem que privatiza, certo? Mas olha o desastre aqui, ó. Vocês acreditam que o capital americano pegando a Petrobras, esses 3 petroleiros, pegando, eles vão pôr a Petrobras produtiva, de ponta, fina, na ponta mesmo, disputando com as petroleiras americanas? Não, gente. Não pense que é por causa de concorrência, não. Vocês já vão dizer assim, vocês estão querendo ir para o lado da concorrência? De maneira alguma. De maneira alguma. Não é nada de concorrência. Que, inclusive, está muito longe dela poder trabalhar nesse radar aí de competição. Não, de jeito nenhum. Vejam vocês, do jeito que a Petrobras existe, do jeito que ela está exportando. 3 petroleiros que comprarem já vai ficar satisfeito com o que está sendo feito, exportando determinado ponto, investindo na prospecção em determinado ponto. Para eles já vai estar muito bem que a Petrobras é lucrativa. A Petrobras paga bons dividendos. Eu vou falar em dividendos porque a galera olha para a Petrobras por causa de dividendos. Não é o meu caso. Mas então, paga bons dividendos. Mas então vejam vocês, vai ficar do mesmo jeito. Por quê? Do jeito que está, a Petrobras dá muito dinheiro já para o capital americano, para o mercado americano, o mercado de base do petróleo, o mercado da estrutura do petróleo, na prospecção. Existe um comentário no Brasil muito errado. Infelizmente, muito analista fica falando isso. Eu não sei de onde que eles tiram isso. Que a Petrobras tem um preço muito bom no custo de prospecção, mas, gente, esse preço de custo é hoje. Amanhã ele pode ser muito maior, por causa que nós importamos o que está lá debaixo da água, lá, vamos dizer, no solo do oceano. Aquilo ali não é feito no Brasil, aquilo tudo ali é importado. O Brasil está lutando, no caso a Petrobras, com sua engenharia de ponta, está lutando para melhorar esse equipamento, nacionalizar esse equipamento. E isso é fundamental para nós. Mas isso ainda está longe, muito longe de nós podemos dizer a tecnologia de ponta é nossa. Não é, não. A tecnologia de ponta que se passa na mídia é importada. Isso é que não estão falando, entendeu? E deveriam falar isso. O governo apoia isso porque o governo fica calado, porque o governo é o maior culpado disso. Seja o governo atual, o governo que se foi, inelegível, seja lá para trás, todos os governos, sempre ficou calado. Deixa o povo pensar assim, não é? E o presidente lá da Petrobras também, né, o CEO, sempre foi controlado, porque antes era até pior, o controle era muito pior, porque a mão do governo era muito maior dentro da empresa, certo? Diminuiu um pouco agora, de uma década ou década e meia para cá, mas não é nada ainda. Então, gente, isso é que vai criar uma defasagem muito grande nesse gap pensativo aí, de que nós temos que acreditar que a privatização vai ser bom, porque eu não vejo o capital estrangeiro. Eu falo, desculpe que eu usei o Wall Street, pode ser da Europa, pode ser da China, pode ser investidores da China, pode ser investidores da Europa, certo? Que vão comprar o controle. Mas não acredito que vai ser feito nada, certo? Absolutamente nada. Porque, é como eu falei, não vou repetir, a base que mantém, vocês viram, só para vocês terem uma ideia, para nossas torres petrolíferas, isso há pouco tempo não era nem feito no Brasil, pensam bem. Esse argumento pode não valer para quem é jovem hoje, está entrando na mídia agora, digitou, aprendeu a digitar, está ouvindo, está vendo que as coisas começaram a ser construídas no Brasil e acha assim, não pensa para trás. Espera aí, mas sempre foi assim? Não.
Era tudo importado. Viajava, a turma viajava prontinha pelo oceano, até nas costas dos litorais, porque muita gente acha que vem pelo meio do oceano, mas vem pelo litoral, certo? Então, não, igual usinas hidrelétricas mesmo, usinas termoelétricas, por exemplo, o Brasil importava, vinha também, litoral, até pelos litorais até chegar no nosso litoral, certo? Eu lembro que o Sarney, na geração do Sarney, no governo Sarney, o Sarney assumiu em 85, né, os militares se foram e o Sarney assumiu como o primeiro governo democrático após a ida dos militares, né? Pois é, no governo dele tinha duas usinas na beira do São Francisco, paradinha, termoelétricas, na caixa, vieram pelo oceano. Aí o que aconteceu mesmo, gente? Pois é, vocês que são jovens aí, ele pegou, mandou para o Suriname, para ser instalada numa fazenda do avô dele. Viram isso? Pois é, e hoje ficam aí só Lula ladrão, eu não sei o quê. Pois é, gente. Vocês têm que olhar mais para o passado, viu? O passado escreve o presente, lembra-se disso. Lembre-se disso, viu? É muita cachorrada ir para trás. Muita cachorrada, certo? Igual grileiros, vocês um dia vão ouvir falar em grileiros. Tem esse sistema de grileiros no Brasil que está tomando conta do norte lá. Ó. Talvez vocês não vão ver em vida, mas os filhos nem sei se vão ver o dia que pocar essas coisas. Como que o Brasil vazou para a mão de, principalmente na área militar, certo? Gente, no passado foi coronéis, hoje não é mais. Mas assim, política, na política atual, certo? Tem vídeos meu falando sobre isso aí para trás. Então, gente, eu entendo isso para a Petrobras, certo? Não vai compensar, porque nós vamos ficar parados no tempo. A empresa vai ser do jeito que está. E aí, se vocês que recebem os dividendos, então tá muito bom. Tá bom não, meu compadre. Tá bom não. A empresa era para ser ponta no mundo. Nós temos petróleo demais, meus irmãos. Nós temos petróleo demais da conta. Eu tenho certeza que esse litoral do brasileiro, além dos pontos que nós já temos, né? No tabuleiro, que praticamente é um tabuleiro, né? Esses lotes que estão produtivos, mas nós temos muito ainda para pesquisar, e muito para descobrir, e muita coisa para ser descoberta. Isso que eu quero dizer, correto? Então nós não temos que entregar a Petrobras, privatizar para a mão de exterior, Europa, seja Norte América, ou seja Índia ou China, que são países que estão ávidos para comprar participações, certo? Porque o problema da Petrobras não é ser vendida, não é ser privatizada. O problema é você, que fica todo dia assistindo mídia, vendo lá fulano tal fazendo gracinha, porque responde, mas é incrível cara de pau. Responde mesmo assim sobre um processo que está na justiça, sobre uma corrupção que foi descoberta pelo partido outros partidos descobriram que aquele partido estava fazendo aquilo, e eles ficam manifestando na mídia como se aquilo ali fosse assim. Isso aí não é dodói para ninguém, isso aí é normal, é assim mesmo. Amanhã cai no esquecimento e o bolso fica cheio. Não é? Então é isso que a gente tem que combater. É Brasília, a Casa Brasília, certo? Porque é ali que é o problema. A Petrobras poderia estar 1000 vezes melhor do que ela está no momento, certo? E por causa que o tanto que nós poderíamos já estar pesquisando a mais, aí vocês vão dizer, espera aí, meu senhor, conforme atualmente é uma CEO, está dizendo, ou o CEO passado falou, os investimentos de prospecção é um caixa fora muito grande, é um caixa fora de muito risco, não é? E se consegue alguma coisa, ótimo, mas ninguém tem bola de cristal, então as chances são muito grandes de descobrirem, por causa de todo o histórico nosso, né? Dentro da geologia que nós temos, seja no mar, seja cá em terra, vale o investimento. Mas o custo é muito grande, realmente é muito grande.
para um país que é pobre como o Brasil, não é? Um país que é dominado por corrupção e que verbas tem, dinheiro tem, mas nada é gerenciado com transparência, então nos empobrece, não é? Então é uma empresa que precisa sim de melhorar a sua condição de gerenciamento, certo? A sua independência do governo, mas sem deixar de ser uma estatal. Não, não há política dentro da empresa, porém pode continuar na mão do governo, apenas para repassar dividendos, pagar os royalties, né? Aí outra coisa, quem é que sabe quanto que a Petrobras paga de royalties? Para Macaé, por exemplo, por qualquer outro ponto do litoral pelo que está se retirando. Você não vê uma folha, você não vê. Olha, eu morei uma grande parte da minha vida no Espírito Santo. O que eu vi de gente que é ligada ao óleo estava enriquecendo, não tinha cabimento, porque é igual a área de militares, policiais. O policial ganha, ou esse elemento que eu falei, ganha 2 salários mínimos. O policial, o elemento ganhava 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. De repente, o policial aparecia com prédios comprados, né? Uma pessoa com dois salários mínimos toda semana, todo mês, desculpa, pode comprar um prédio inteiro. Pode comprar. Na época não tinha negócio de comprar carrões, não. Mas comprava lá uma dúzia de Opalas, que era o carro de ponta, família só viajando o mundo inteiro. A mesma coisa com o elemento lá da Petrobras, né? Desculpa, da política. O elemento ligado ao recebimento de royalties aparecia com fazendas, era só com. A gente só ouvia falar assim que está comprando, não sei, uma área gigante na Bahia, é, investindo em um empreendimento gigante. Pois é. E sempre alguém morrendo. Ponham atenção nisso. Como que a coisa é grave. Por quê? Porque aquela pessoa pensava, mas espera aí, por quê? Aí porque ia para debaixo da terra. Infelizmente, gente, a nossa política a nossa política, desculpa meu lapso, é por causa da idade, 67 anos, mas a nossa política, gente, ela está toda engessada dentro desse militarismo, dentro dessa força de segurança extremamente corrupta e que põe as pessoas que podem pensar, as pessoas que podem cobrar para dentro da sepultura, porque querem calar a boca de todo mundo, é um cala-boca, certo? A mídia participa muito disso, certo? Não, eu sempre me revoltei com isso, certo? Eu lembro, uma vez, levaram 4 ou 5, não recordo mais, 4 ou 5, eles falavam que eram bandidos, certo? Mas eram membros da própria, ligados à polícia. Levaram para, não recordo mais se foi Guarapari, uma cidade em volta ali para ter um julgamento, lá em Espírito Santo. Na época, Rede Gazeta, chamava, acompanhou e foi visto as imagens muito, uma coisa, uma calamidade. O juiz gritando que eles estavam usando a arma de brinquedo. O pessoal que estava sendo julgado, todo, como é qualquer outro fórum, apareceu uma arma. E o juiz gritando para todos os membros da polícia que queria abafar aquela situação, prender aqueles réus, não é? 4 ou 5. E o juiz falando que não fizesse não fizesse um crime, não. Eles estavam com a arma de brinquedo. Pois a gente vê perfeitamente. Todos os policiais foram chegando, atirando, atirando, atirando. O pessoal mutuou um em cima do outro, eles enfiando a arma assim lá dentro para matar. Que é isso, rapaz? Um cala-boca. E ainda teve policial depois que deu entrevista falando, quando eu cheguei lá, eu vi um companheiro meu, amigo meu, saindo lá de dentro com a língua para fora. Ali deu para ver que não foi um confrontamento, foi um fechamento foi um cala-boca, né?
própria polícia matando policial que estava ali, não estava como réu, e matando os outros réus que tinham vínculo com a polícia. Agora imagina o porquê dessa situação. Isso que eu quero dizer aqui nesse caso da Petrobras. É muito grave. O Brasil está vivendo uma situação muito grave. Isso foi lá atrás. Mas isso é diário. Olha quantas e quantas coisas que existem hoje na página policial, que a gente vê na mídia. Eu não gosto de ficar lendo página policial, mas você já abre e já está ali uma situação de crime berrante, não é? E você não tem como você não ver o título. Então é muito ruim. É por isso que eu estou querendo dizer que espero que eu seja feliz nessa explicação minha sobre a Petrobras. Nós não precisamos ficar achando que vai privatizar, que vai melhorar a Petrobras, vai acabar com os cabides de emprego, a empresa vai ser extremamente viável, produtiva, né? É uma empresa que vai trabalhar por custos menores, vai ser perfeita. Não, gente, de jeito nenhum mesmo. Eu não acredito nisso. Porque hoje a nossa empresa Petrobras não é a mesma coisa de se comprar uma fazenda no Goiás, extremamente produtora de soja, vamos pôr assim, certo? Ou comprarmos uma empresa lá no Rio Grande do Sul que faz tratores, ônibus, chassis, e que eu tenho certeza que o capital vai trabalhar para melhorar o custo daquela empresa. Mas não é o caso da Petrobras. Porque a Petrobras, mesmo o custo aumentando, o nosso petróleo vai continuar saindo do Brasil do jeito que ele sai, infelizmente. É importante ser entendido isso. Ele não era para sair do Brasil exportado do jeito que ele é, cru. O nosso petróleo era para ser beneficiado no Brasil. Nós tínhamos que ter petroquímicas. É impressionante que ainda tem analistas que vêm falar que o Brasil não tem que ter isso. O Brasil tinha que mandar para fora mesmo, exportar e recomprar em insumos do petróleo. Gasolina, óleo diesel, gasolina de aviação, né? Betume. Né? Gente, que é isso? Como que um analista pode falar, um analista de mercado financeiro pode falar um trem desse, uma coisa dessa, certo? Se nós tivéssemos as petroquímicas funcionando fortes, tivéssemos várias, dezenas e dezenas, trabalhando forte, rapaz, o que teria no oceano ou em chão atrás de descobrir petróleo seria pouco. Porque por mais que tivesse, seria pouco para abastecer as usinas. E olha que uma petroquímica trabalha por escala de tempo muito grande. É quinzenas, praticamente, certo? O processo de refino leva tempo. Mesmo se o nosso óleo fosse tão ruim igual o óleo, por exemplo, da Venezuela, que ele é quase um betume, né? Ele é grosso, é duro, e ele leva um tempo de processamento muito grande, mesmo que se fosse assim, por mais e mais, né, petroquímicos nós tivéssemos a todo vapor, não daria conta. Então que ainda tem analista que acha que não tinha que ter nada disso. Era só, vamos achar o petróleo e vamos exportar. É entregar o Brasil, viu? Esse tipo de gente está entregando o Brasil. É o tipo de gente que, se virar um político um dia, vai ser igual os que já estão lá na Casa Brasília, que é um verdadeiro negócio. É só emenda e só lobby, não é? E chicote nos brasileiros, não é? Porque não vai fazer nada, só ficar batendo caneta. Só ficar batendo caneta. Então, gente, não pense assim. Pense que a Petrobras a Petrobras é uma bandeira do Brasil. Lembre-se disso, é uma bandeira do Brasil. Nós temos que lutar para ter ela em chão brasileiro, na mão do Brasil, na mão do brasileiro. Pode pertencer ao governo, sim, não precisa ser privatizada, porém, uma barreira. Deixa a direção da Petrobras trabalhar. Vamos pôr na Petrobras membros que acreditam que a Petrobras precisa de industrializar o seu petróleo. E não só fazer a prospecção, igual se faz,
com muito maior intensidade do que está fazendo, é investir forte nisso, mas também nas usinas, para beneficiar o petróleo, o óleo, certo? E esse custo alto vai empobrecer o quê? O dividendo, que esse aí é o outro gargalo gigante contra toda essa mensagem minha aqui, gente. E eu peço para vocês, por favor, entendam isso. Vamos procurar outros ativos que paguem dividendos. Mas vamos deixar o nosso petróleo em paz. Para a Petrobras usar esse dinheiro do dividendo também nessa aventura que eu estou falando. Não é aventura, não, desculpa, eu falei uma palavra muito feia aqui, não é aventura, não. Nesse ponto de vista de atuar mais na prospecção e na industrialização do petróleo, no beneficiamento, porque a Petrobras precisa de caixa. É muito dinheiro que envolve nisso, certo? E não ficar cobrindo vontades políticas e vontades do mercado financeiro em distribuir dividendos populos, não é? O ano de 2025, por exemplo, enquanto muito brasileiro mostrou as canjicas brancas de felicidade de estar ganhando dinheiro com dividendo, eu passei um período muito triste na minha vida de ver aquilo acontecer, que era um dinheiro que poderia estar indo para o desenvolvimento da empresa, para o core business dela, mas menos para ficar matando a vontade de brasileiro que não tem aonde investir, porque o nosso mercado é um fracasso, mercado financeiro, não é? Muita gente fica com medo de comprar segunda linha, que paga bons dividendos demais, outros, tem muitas blue chips também que pagam bons dividendos, então vai atrás de uma empresa que é um pilar, é uma segurança, que é o caso da Petrobras. Pois é, nós temos que desconectar isso, esse pensamento que o mercado fica querendo de toda maneira dividendo, desconectar o governo, a mão do governo dentro da empresa, mas sem deixar de ser do governo, não precisa de privatizar, porque eu falei o que eu acho que o capital estrangeiro vai fazer se ele privatizar, nada, absolutamente nada, certo? Porque para ele está muito bom do jeito que está, correto? Inclusive uma outra coisa que veio aqui agora que eu estou esquecendo, quando o capital estrangeiro, a empresa A, B, C dos Estados Unidos, lá da terra dos Kung Fu, lá da Índia, seja da Europa, seja de onde for, para eles, do jeito que está indo, está muito bom, como eu falei, certo? Tá ótimo. Mas vocês têm que ver que eles ganham muito no retorno, gente. É isso que eu não entendo, por que analista teve capacidade, vi vários falando que a Petrobras tinha que cortar esse custo de beneficiar o petróleo. Para que Petroquímicos? Gente, eu não sei se ele está sendo contra o governo atual que quer revitalizar o setor, que foi todo derrubado por corrupção na sua construção, no governo da Dilma. Então, eu não sei se é isso, ou se é porque o sujeitos, que não foi um só, estão pensando completamente ao contrário do que pode ser, que é o certo. Não é? Eu não estou pedindo que dê um ponto positivo para mim, que eu estou certo. Não. Analisem vocês o que eu estou falando. Então, hoje, as empresas que compram o nosso petróleo, da Petrobras, gente, elas ganham oceanos de dinheiro em fazer o refino do petróleo e mandar para o Brasil na forma de querosene, gasolina, parafina, né, gasolina de aviação, diesel. Elas ganham rios. Por que então que o capital estrangeiro vai querer mexer num sistema desse? Compreenderam agora? Talvez essa foi a minha melhor colocação aqui nessa mensagem toda, que já está com 38 minutos, estou vendo aqui. Mas entenderam? Porque é dar muito de graça para eles e eles já ganham um dinheirão, não é? E, não, vamos manter a Petrobras firme do jeito que é, do jeito que está. E muita coisa não transparente, mas é muita coisa mesmo, principalmente nos routers que ela paga, certo? Vocês que têm que ficar de olho. Quem são os políticos da área que tem o gerenciamento desses routers? Para onde que vai esse dinheiro? Não é? Se vocês forem em Macaé, vou dar um exemplo, Macaé, eu falei em Macaé antes, parece, que eu estou me recordando aqui, talvez 15 minutos atrás. A cabeça está cansada, e eu falo direto aqui, eu não fico lendo nada, mas vejam vocês, vá lá em Macaé, dá uma voltinha, conversem lá, entra naqueles bares bem antigos,
Conversa com o motorista de táxi, que ainda é um táxi, não é? E não é nem as outras empresas que estão competindo. Vocês vão ver. Chega assim na orelha e conversa. Escuta, o senhor está há quanto tempo nesse negócio aqui? Ah, meu filho, eu estou aqui há 40 anos, 50 anos. Mas a produção do petróleo aqui já existe há mais tempo do que isso. É. Isso, o senhor já viu falar em rotos? Nunca vi falar nisso na minha vida. O que é isso? Isso morde? Isso é uma comida? Viram, gente. Mas lá tem uma leva de políticos que está pondo no bolso então, ué. E não passa para o público, porque o dinheiro é para ser passado para o público. O rotos não é um dinheiro que pertence a um grupo de políticos, ele é um dinheiro público, certo? Ele é um dinheiro público. Então, por que não é repassado? Ele foi feito para isso. É o retorno da Petrobras para aquela praça onde ela tira aquele petróleo. Ela está criando um agendamento, ela está criando um desenvolvimento público, novas construções de rede de esgoto, rodovias, estradas, hospitais, escola, toda a eletrificação, água portável. É para isso que esse dinheiro é usado. Outras. Foi feito e inventado para isso. Pergunta lá, vai lá para vocês verem para onde que vai. Certo, gente? É muito mais construtivo para o seu ideal como homem se você fizer isso do que ficar achando que a Petrobras pode ser vendida, ser privatizada, certo? E deixar de ser estatal, só porque os governos não só o governo do PT que carrega esse problema de que se fala de corrupção, mas todos os outros governos vieram com problema de corrupção. É onde que o Brasil fica entrando em curto-circuito por causa disso. Ninguém entende. Acho que é só o lado de cá agora que é o problema. E o problema que surgiu no governo da Dilma, petrolão e um monte de mensalão, sei lá, um monte de coisas que foi falado. Meu irmão, abra a cabeça, põe uma coisa na cabeça. Vocês realmente acham que é só o governo daquela senhora que foi lá e roubou? Ela que assinou todo o roubo? Lembre-se, ela não seria um governo se ela não estivesse conversando com o empresário, meu empresário. O empresário. Quem faz o roubo é o empresário. Certo? É empreiteiras. Aquilo ali que é o roubo. Por que ninguém lembra o nome das empreiteiras que estavam envolvidas? Mas vai lembrar o nome da senhora, por causa de um partido, a situação politicagem. Não é? Por que ninguém lembra de todas as tramóias que teve na Farias Limas, no governo do Fernando Henrique Cardoso? Ninguém fala. Não é? Mas fala do Fernando Henrique Cardoso. Não é? Fala do Collor. O Collor foi um dos anos no Brasil que a empreiteira deitou e rolou. Mas é o Collor. Sarney. Gente, a Mendes Júnior, uma construtora mineira que existiu, tinha uma sala, eles falavam que era uma sala, eu não conheci pessoalmente, mas eles falavam que tinha uma sala do lado da sala do Sarney, certo? Então eu não sei se é uma crítica que se fazia num grande jornal de circulação, na época, e uma revista também, que falava muito nisso, mas de qualquer forma tinha, porque a foto era mostrada, vários aviãozinhos a jato daquela empresa, né? E que político ficava viajando naqueles aviões para lá e para cá. Ó. Foi na época que, por exemplo, a própria FAB, do nosso órgão de segurança, FAB, na área aérea, trazia lagosta, rapaz. Ia no Nordeste para trazer lagosta. Caramba, rapaz. Para Brasília. Casa Brasília. Por isso que eu aprendi a falar. Eu criei Casa Brasília. Porque se fosse Casa Brasília, quem dera se fosse Casa Brasília de verdade, né? Que faz um management para todos nós brasileiros. Não. Casa Brasília. Saco furado, um ponto de corrupção, um ponto de negociação. Aquilo ali é só negócio para eles mesmos. Eles gerenciam para eles. Menos, eles não fazem política. Eles fazem negócios. Dão valor a lobbies, orçamentos secretos, né? A emendas,
O brasileiro não entende que emenda é um câncer para o Brasil. Câncer. Lobby é um câncer, certo? Pois é isso. Gente, se vocês gostaram desse comentário, vejam, eu ia falar sobre só a Petrobras, acabei falando muitas outras coisas, me desculpe. É porque eu não leio, certo? Eu não fico trazendo matéria para falar, eu falo um ponto de vista meu, tento dar uma solução. É o que eu falei aqui agora da Petrobras, a minha solução é para não privatizar, vamos manter a Petrobras, é muito mais lucrativo para o Brasil sendo assim. O problema que nós temos que lutar contra é a corrupção dentro do governo com a mão em cima da Petrobras. Isso é que é importante, entendeu? E ela poder deslanchar com o seu CEO ou a senhora que esteja no comando, independente de ter que ouvir a ala política, né? Isso é muito importante e vai se tornar uma das grandes do mundo. Porque, olha, óleo nós temos no Brasil todo, certo? Para mim, o Brasil fede de petróleo. É assim que eu quero terminar essa mensagem. Para mim, o Brasil fede de petróleo. Mas não adianta nada eu ter bolsões de petróleo se eu tenho que ficar mandando para o estrangeiro para beneficiar e voltar todo industrializado, todo beneficiado, desculpa a palavra, beneficiado, porque eu pago caro para isso, gente. Isso, na minha opinião, isso é burrice, certo? Vamos beneficiar no Brasil, certo? E eu espero que esses comentaristas de política não, de economia que vieram falar sobre não beneficiar no Brasil, mas mandar tudo para fora para voltar, eu espero que eles tenham uma luz e mude a cabeça, porque todos nós temos o direito de errar também, e eu espero que isso ocorra com eles, porque em outra mão eles falam muito bem do que eles fazem, mas infelizmente erraram muito no gravante aqui desse assunto que é a Petrobras. Um abraço, obrigado. Vocês disponibilizaram um tempo grande, já são 47 minutos, me desculpe, tá? Se vocês gostaram do meu comentário, dê um joinha, se inscrevam, porque essa mensagem vá para mais brasileiros, isso é muito importante, gente. Desde que vocês concordem com o que eu falei, tá bom? Um abraço, obrigado.